Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazer nossa criação de cenário para essa sexta-feira, 13 de janeiro. Primeira sexta-feira 13 do ano, logo no primeiro mês. Tem gente que é supersticioso, né? Não gosta muito, não tem muito nada com isso não. Tô gravando aqui no intervalo do jogo do Flamengo e Audax. Tava chovendo muito aqui no Rio. O Maracanã até que não foi tão castigado assim pela chuva. O Flamengo vindo com um time bem reserva, né? Comentei com vocês aí nos jogos do Radar de ontem que essa cotação do Flamengo era muito baixa, né, para o time que vinha para campo. O Audax no primeiro tempo foi muito melhor. O Flamengo teve uma boa chance só com o Matheus França, que não conseguiu concluir a jogada, mas não tô nem trabalhando esse jogo do Flamengo. Então peguei aqui o intervalo para gravar o nosso jogo do Radar. Foi um dia na quinta-feira cheia, né, de bastante trabalho. A gente fez 11 entradas no grupo VIP, tivemos 10 greens, foi um dia excelente. 10% de lucro sobre a banca em um dia, né? Foi um dia espetacular de trabalho e leituras tranquilas para os meus métodos. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ativa o sininho, dá aquele like para ajudar a gente demais. Valeu? Vamos lá! La Liga, a gente tem Celta de Vigo e Villarreal, vou pular. Terceira Liga da Alemanha, estamos de volta. Não vou fazer Zwickau e Oldenburg. A gente tem Elfsberg. Era Elfsberg e meio de Santa Munique, né? Que eram os líderes da competição. Agora Elfsberg já disparou, meio de Santa Munique ficou para trás, Saarbrücken assumiu. E o Ingolstadt, que teve na segunda divisão, né? Na Bundesliga 2, temporada passada, o Ingolstadt estava? Passada, né? Caiu o Ingolstadt, Dresden e Osnabrück, se eu não me engano. Não, o Aui também estava, então o Ingolstadt caiu há 2 temporadas passadas, mas está tentando voltar. O Aui caiu na temporada passada, está quase caindo para a quarta liga. Na Premier League a gente tem Aston Villa e Leeds. A gente teve hoje a derrota do Chelsea, né, contra o Fulham. Comentei com vocês aí que eu estava querendo vir alguma coisa para trabalhar o Leo Fulham, não tive leitura nenhuma para isso. Mais uma vez, eu comentei aqui, né, que seria difícil alguma coisa contra o Fulham, porque a zaga do Chelsea anda falhando demais, né? Thiago Silva bem, mais uma vez bem, né? É o que está salvando ali, mas o setor defensivo em si do Chelsea é muito fraco. E a gente teve hoje a estreia do João Félix, contratado pelo Chelsea por empréstimo de 6 meses, pasmem, por 61 milhões de reais, sem direito à compra. Só por 6 meses, 61 milhões de reais. 1-1 o jogo, João Félix foi expulso. Acho que não valeu muito a pena, pelo menos no primeiro jogo, a contratação. O Aston Villa pega o Leeds. O Aston Villa é o 11º, o Leeds é o 14º. O Leeds faz uma temporada, mais uma vez, de bastante gols sofridos, né? 31 em 17, média de quase 2 por jogo. E o Aston Villa tem 20 gols em 18 partidas. Dentro de casa, o Aston Villa é o 10º. Fora de casa, o Leeds é o 17º. O Leeds soma mais de 2 gols por jogo, fora de casa. Interessante. Mas o Aston Villa também não faz muito, né? Tem menos de 1 gol por jogo. Os últimos jogos do Aston Villa... Uma coçada na cabeça. Perdeu para o Stavenage, que não vai contar, né? Empatou com o Wolves 1-1. Perdeu para o Liverpool 3-1. Bateu o United 3-1. Ó, United que vem de 6 vitórias seguidas, 7 vitórias seguidas. E bateu o Brentford 4-0. Só perdeu para o Liverpool. Interessante o Aston Villa dentro de casa. O Leeds fora. Empate com o Cardiff pela FA Cup. Tô chutando aqui, mas deve ser. Porque são ligas diferentes, né? E a FA Cup e a EFL, né? E a EFL não tá o Leeds, se eu não me engano. Então, deve ser muito pela FA Cup. Empatou com o Newcastle 0-0, perdeu pro Tottenham 4-3, perdeu pro Wolverhampton 1-0, bateu o Liverpool 2-1. Liverpool também essa temporada, né? E perdeu para o Leicester, que não faz gol em ninguém, 2-0. Esse jogo aqui dá para tentar buscar alguma coisa, não leia a pior equipe em campo, de preferência leia o Leeds, tá bom? Mercado de gols acho que pode ser bem complicado. Na Premiership,
da Escócia não tem nem o Rangers e nem o Celtic, então eu vou pular. Primeira Liga de Portugal também não tem Benfica, Porto e Sporting, os times que eu mais costumo fazer. Na Série A italiana, a gente tem Napoli e Juventus, líder contra o vice-líder. O Napoli, que estava sem derrotas no campeonato italiano, perdeu a primeira para a Inter após a Copa do Mundo. Né? Acho que essa parada para a Copa vamos ver hoje, amanhã, contra a Juventus. Como é que vai ser. O Napoli dentro de casa tem 7 vitórias, 1 empate, é um brilhante mandante. Fora de casa, a Juventus tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, é um time bem abaixo, né? Bem under. Fez 5 gols e tomou 4, menos de um gol por jogo e 1 gol a cada 2 jogos, né? Dentro de casa, o Napoli tem 21 em 8, quase 3 gols de média, tá? Os últimos jogos do Napoli dentro de casa, são 5 vitórias seguidas. Bolonha 3-2, Rangers 3-0 pela Champions. Napoli e Sassuolo 4-0, 2-0 no Empoli e 3-2 na Udinese. A Juve, fora de casa, venceu Cremonese 1-0. Olha como é que é time Andra. Cremonese 1-0, Verona 1-0, Lecce 1-0. Perdeu para o Benfica 4-3 na Champions e bateu o Torino 1-0. Então, não dá para vir aqui cravar que o jogo vai ser over, né? Head to head entre eles. 1-1 Juventus, né? E Napoli. 2-1 para o Napoli, 2-1 para a Juve, 1-0 para o Napoli, 2-0 para a Juventus. Quem jogou fora de casa não venceu. Então aqui pode vir, tá? A querer trabalhar aqui um lay equipe da Juventus. Tá? Vamos ver se vai dar padrão para isso. E na Superliga, né, que é a competição da Turquia, a gente tem o Galatasaray, que eu confesso que eu não estava olhando muito para o time do Galatasaray. Estava olhando mais o time do Fenerbahçe, que é o time do Jorge Jesus, né? A gente começou a olhar muito mais para os times que o JJ treina, né? Obviamente por causa do Flamengo, muito provavelmente, não porque veio treinar o Flamengo, né? Mas, por exemplo, se o Abel Ferreira for para um Olympique de Marseille, a gente vai olhar um pouco mais para o time do Olympique de Marseille, né? Para conhecer o trabalho que os grandes fizeram aqui. E o Galatasaray se reforçou muito para essa temporada, é o líder, vem de 3-0 contra o Fenerbahçe fora de casa. Aqui, ó, 3-0 o Fenerbahçe fora de casa e disparou um pouco na liderança, né? Abriu 4 pontos para a equipe do Fenerbahçe. Dentro de casa, o Galatasaray é o 7º, mas tem menos jogos do que todo mundo de cima, né? Tem 16 pontos, são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vamos colocar que o líder Fenerbahçe tem 10 jogos, acrescenta mais 3 jogos aqui, com 9 pontos se ganhar todos os jogos, vai a 25, seria melhor mandante que o Fenerbahçe, tá? Fora de casa, o Hatayspor é o 16º, tomou 17 gols, é a quarta, nossa, olha, o Trabzonspor é o 6º melhor, mas tomou 21 gols, como é over, né? Mas tomar 17 gols em 9 jogos, média quase de 2 gols por partida, né? O Galatasaray em casa nem faz tantos gols, né? Um pouco mais de 1 gol por partida, um pouco menos de 2 gols. Os últimos jogos do Gala dentro de casa, empate com o Antalyaspor, mas em outubro, bateu o Besiktas 2-1, aí que deve ser amistoso ou Copa, aqui também amistoso ou Copa, bateu o Istanbulspor 2-1 e bateu Ankaragucu 2-1. Ankaragucu deve ser Copa também, né? Não, aqui ó, 12º. E fora de casa o Antalyaspor, vamos ver os últimos jogos. Perdeu para o Umaniyaspor 2-2, para o Fenerbahçe 4-0, ganhou do Istanbulspor 1-0, perdeu para o Ankaragucu 4-1 e perdeu para o Fethi Karamuruk 3-0. Porque é foda falar nome, hein? Que tentar pegar alguma coisa em back ao Galatasaray, né? Vamos ver. Ficar de olho no mercado de gols. Para uma longa exposição acho difícil, né? Pegando como o Galatasaray não é tão over, né? Jogando, deixa eu ver aqui só para lembrar do Gala dentro de casa. Fez 2, fez 2, fez 1, fez 2, fez 2. Os últimos 5 jogos de vitória, né? 4 foram mais gols, mas não por ele, né? Porque tomou um golzinho fora. Então, vale a pena ficar de olho. Confesso que eu comentei com vocês que eu não lembro dos jogos do Galatasaray de acompanhar assim
com outros olhos. Um amigo me falou que o Galatasaray estava jogando muito bem, fui ver o jogo contra o Fenerbahçe, não tem escalação aqui ainda. Fui ver o jogo contra o Fenerbahçe e realmente o time do Galatasaray amassou a equipe do JJ, mas eu não sei como é que começa esse Galatasaray no primeiro tempo, se é um time que vai pressionando. Pode muito bem aqui ter saído atrás e ser virado o placar, tá? Então eu não vou marcar esse back aqui no primeiro tempo, não. Vou marcar um back para tentar ver realmente se tem padrão, para buscar alguma coisa no jogo, tá? E vou ficar de olho no mercado de gols, porque pode ter sido jogos que ou tem a virada, ou que ele realmente consiga ali fazer o 2-0 e tenha campo para ampliar, ou toma um empate e continua indo para cima. Vou ver, mas eu prefiro trabalhar mais esse jogo over goals do que, por exemplo, o jogo do Aston Villa na Premier League. Beleza? Então é isso, fechou nessa sexta-feira. Amanhã tem mais jogos do Radar. Valeu!